Senhor, o senhor precisa se mover para o fundo. Esta seção é apenas para passageiros premium. A voz da comissária de bordo cortou a classe executiva como uma faca afiada, ecoando pelo silêncio tenso da cabine. Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira, não ergueu os olhos do jornal esportivo que lia, a capa do O Globo Esporte destacando uma matéria sobre jovens talentos do futebol carioca. Com um movimento lento, ele pegou sua xícara de café brasileiro, forte e aromático, e tomou um gole, como se o mundo ao seu redor não estivesse prestes a explodir em um turbilhão de mal-entendidos. Todos os olhares na classe executiva se voltaram para ele. O homem de pele morena, cabelo curto e grisalho, vestido com uma camisa polo simples e jeans desbotados, mas com uma presença que parecia carregar o peso de 5 Copas do Mundo. A comissária, cujo crachá dizia Mariana, permaneceu de pé, braços cruzados, os lábios apertados em uma linha de impaciência. Não havia nada de acolhedor no modo como ela encarava aquele homem sentado na poltrona 2A, um assento que para ela parecia não combinar com sua aparência humilde. Senhor, o senhor me ouviu? A voz de Mariana tinha aquele tom que misturava autoridade questionada com uma pitada de desdém. Um tom que qualquer brasileiro reconheceria como o eco de preconceitos arraigados, aqueles que ainda persistem nas entrelinhas da sociedade, mesmo em um país que se orgulha de sua mistura. Cafu dobrou o jornal com uma precisão quase teatral, cada dobra um lembrete de sua calma inabalável. Ele era um homem que já enfrentara estádios lotados, defesas implacáveis e a pressão de milhões de torcedores. Mas ali, naquela cabine de um voo doméstico saindo do Rio de Janeiro com destino a São Paulo, ele enfrentava algo mais insidioso: o peso de suposições baseadas em sua aparência e origem. Mariana não se moveu, os olhos semicerrados enquanto estudava Cafu, como se tentasse decifrar um enigma que não deveria existir. Senhor, vou precisar ver seu cartão de embarque, disse ela. A voz agora alta o suficiente para que todos na cabine ouvissem. Um convite implícito para que os outros passageiros se tornassem testemunhas de sua autoridade. Cafu, sem alterar a expressão, alcançou o bolso interno de sua mochila de couro surrada, um item que carregava desde os dias em que jogava no São Paulo FC, e retirou o cartão de embarque. Classe executiva, assento 2A, estava claramente impresso, exatamente onde ele estava sentado. Ele o entregou a Mariana sem dizer uma palavra, apenas com um olhar que parecia dizer: continue, estou esperando. Ela pegou o cartão como se fosse um documento suspeito, girando-o, examinando-o sob a luz da cabine, como se pudesse encontrar alguma falha que justificasse sua desconfiança. Um outro comissário, chamado Diego, apareceu vindo da galley, atraído pela tensão crescente. Algum problema? Perguntou Diego, mas sua voz já carregava a certeza de que sim, havia um problema, e que o homem de pele morena sentado calmamente era a causa. Este cartão de embarque, disse Mariana, pausando para enfatizar suas palavras, não parece certo. Os passageiros ao redor começaram a se mexer, desconfortáveis. Uma jovem na poltrona 1B, chamada Gabriel, pegou seu celular, os dedos rápidos já iniciando uma transmissão ao vivo no Instagram. Outro passageiro, um homem de negócios em Treza, parou de digitar em seu laptop, os olhos fixos na cena. O instinto moderno de documentar o desconforto alheio havia começado. A voz do agente de portão ecoou pelo interfone. Senhoras e senhores, temos 45 minutos até a decolagem. Por favor, mantenham seus cartões de embarque à mão. Mariana tinha 45 minutos para justificar sua certeza de que algo estava errado com aquele cartão de embarque perfeitamente válido. Senhor, como o senhor conseguiu este bilhete? A pergunta pairou no ar como uma acusação velada. Cafu, pela primeira vez, ergueu os olhos do jornal, agora dobrado em seu colo, e encontrou os dela. Seus olhos eram calmos, firmes, o mesmo olhar que ele usava para acalmar seus companheiros de equipe antes de uma cobrança de pênalti. Eu comprei, respondeu. A voz grave e sem qualquer traço de irritação. De onde? Insistiu Mariana, como se estivesse prestes a desvendar um crime. Da companhia aérea. Qual site? O site de vocês. A mandíbula de Mariana se contraiu. Ela não estava recebendo a reação que esperava. Nenhuma explosão de raiva, nenhuma explicação defensiva, apenas respostas simples e diretas que deveriam ter encerrado a conversa ali mesmo. Mas não encerraram. Diego, pode chamar o agente de portão? Acho que precisamos verificar este bilhete, disse ela, e Diego assentiu, caminhando rapidamente em direção à porta da aeronave. Os passageiros agora observavam abertamente, sem disfarçar. Gabriel, a jovem na 1B,
Ajustou o ângulo de seu celular, a transmissão ao vivo, já alcançando 1,5 espectadores. Gente, vocês não vão acreditar no que está acontecendo no meu voo agora, sussurrou ela para a câmera. Uma comissária está questionando o direito de um passageiro negro de estar na classe executiva. O bilhete dele é válido, ele não fez nada de errado, mas ela está tratando ele como se fosse um criminoso. Os comentários começaram a inundar a transmissão, centenas deles, um fluxo de indignação e apoio. O hashtag #VergonhaNoVoo começou a ganhar tração em tempo real. As câmeras de segurança do aeroporto, posicionadas ao longo da cabine, capturavam cada momento, cada gesto, cada palavra, cada suposição sendo feita sobre um homem que não havia feito nada além de comprar um assento e ocupá-lo. O agente de portão, uma mulher chamada Beatriz, apareceu na porta da aeronave, chamada urgentemente por Mariana. Temos uma situação, disse Mariana, a voz carregada de uma autoridade que vinha da certeza absoluta. Este passageiro tem um cartão de embarque suspeito. Acho que pode ser fraudulento. Beatriz olhou o cartão, depois para Cafu, depois para o cartão novamente. Senhor, vou precisar que o senhor se afaste enquanto verificamos este bilhete. Cafu não se moveu. Estou no meu assento designado com um bilhete válido, disse ele, a voz tão firme quanto o gramado de um estádio antes de um jogo decisivo. Senhor, temos protocolos para reservas suspeitas, retrucou Beatriz. O que exatamente é suspeito na minha reserva? A pergunta ficou suspensa no ar, um desafio silencioso. Beatriz olhou para Mariana. Mariana olhou para Diego. Diego encarou o cartão de embarque. Nenhum deles tinha uma resposta. Senhor, vou precisar que o senhor abra sua mochila, disse Beatriz, elevando o tom da exigência. A cabine ficou em silêncio. Até o zumbido dos motores parecia mais baixo. Cafu olhou para Beatriz com os mesmos olhos calmos e firmes. Com que propósito? Perguntou ele. Triagem de segurança aleatória. Aleatória. A transmissão ao vivo de Gabriel agora tinha 10 espectadores, e os comentários não eram mais apenas de apoio, estavam organizando-se. Capturas de tela estavam sendo compartilhadas. Números de telefone da companhia aérea estavam sendo pesquisados. A máquina moderna de responsabilização estava ganhando vida. 30 minutos até a decolagem, anunciou o interfone. 30 minutos para Mariana provar suas suposições. 30 minutos para justificar tratar um cliente pagante como um criminoso. 30 minutos para entender que ela estava prestes a cometer o maior erro de sua carreira. Mas Cafu não ia a lugar nenhum, e ele não estava abrindo sua mochila. Não ainda. O palco estava montado, as testemunhas estavam gravando, as evidências estavam se acumulando, e Mariana não tinha ideia do que estava por vir. Beatriz recuou do assento de Cafu e pegou seu rádio. O chiado cortou o silêncio da cabine, enquanto ela falava em tons urgentes e abafados. Controle de solo, aqui é o portão 23. Precisamos de um supervisor na aeronave 7 Bravo. Possível situação de bilhete fraudulento. Possível situação de bilhete fraudulento. Essas palavras seriam gravadas, marcadas com carimbo de tempo, adicionadas à montanha crescente de evidências de que isso nunca foi sobre um bilhete. Gabriel ajustou o ângulo de seu celular, a contagem de espectadores explodindo para 20. Os comentários agora estavam furiosos. Isso é 2025 e ainda estamos fazendo isso? Dizia um. Descubram o nome dele. Descubram o nome da companhia aérea, dizia outro. Mas Cafu permanecia imóvel, o jornal dobrado em seu colo, as mãos visíveis, a respiração tranquila. Um mestre em compostura sob pressão. Passos pesados ecoaram pela ponte de embarque. O supervisor de segurança do aeroporto, um homem chamado Roberto, apareceu na porta da aeronave, o uniforme impecável, a expressão séria. Atrás dele, a oficial de polícia do aeroporto, Carla Mendes, ajustou seu rádio. Qual é a situação? Perguntou Roberto. Mariana lançou-se em sua explicação. O passageiro suspeito, o bilhete questionável, a recusa em cooperar com a triagem de segurança. Senhor, disse Roberto, dirigindo-se diretamente a Cafu, vou precisar que o senhor saia da aeronave enquanto resolvemos isso. Cafu ergueu os olhos para ele. Com que fundamento? Perguntou. Atividade suspeita. Atividade suspeita. Roberto olhou para Mariana. Mariana olhou para Beatriz. Beatriz examinou o cartão de embarque novamente. Senhor, o senhor está sendo solicitado a cumprir um pedido de segurança. Estou sendo solicitado a deixar meu assento pago por causa de uma atividade suspeita que ninguém consegue definir. A transmissão ao vivo explodiu, agora com 40 espectadores. Os comentários chegavam mais rápido do que qualquer um poderia ler.
Capturas de tela estavam sendo compartilhadas em todas as plataformas de mídia social. O hashtag Justiça para Cafu começou a ganhar força em todo o Brasil. 15 minutos até a decolagem, anunciou o interfone. O avião estava totalmente embarcado, exceto por essa única situação. 150 passageiros esperavam por causa das suposições feitas sobre o passageiro número 151. O comandante Almeida, um veterano com 25 anos de voo, emergiu da cabine de comando. Ele já vira de tudo, desde turbulências a emergências médicas, mas essa situação parecia diferente. Qual é o atraso? Perguntou ele a Beatriz. Situação de bilhete fraudulento, comandante. O comandante Almeida olhou o cartão de embarque, depois para Cafu, depois para o cartão novamente. Este bilhete parece válido, disse ele em voz baixa. Senhor, temos protocolos, insistiu Mariana. Que protocolos exigem que um passageiro deixe seu assento pago? Silêncio. A pergunta pairou no ar como uma bola parada antes de um chute decisivo. A transmissão ao vivo de Gabriel havia se tornado um fenômeno, agora com 60 espectadores. Canais de notícias começavam a captar a história em tempo real. O hashtag #VergonhaNoVoo estava entre os mais comentados globalmente. A ação da companhia aérea já havia caído 5% na Bolsa de São Paulo, mas ninguém notava, em meio ao caos, que Cafu estava lendo a mesma matéria no jornal por quase 20 minutos. Uma matéria sobre iniciativas sociais para jovens de favelas, sobre projetos que transformavam vidas através do esporte, sobre fundações que mudavam o destino de comunidades inteiras. Ele virou a página deliberadamente. A manchete dizia: Fundação Cafu expande programas sociais no Brasil. A oficial Carla Mendes deu um passo à frente. Senhor, vou ter que pedir que o senhor venha comigo. Era o momento em que tudo mudaria, quando as suposições encontrariam a realidade, quando a estrutura cuidadosamente construída de preconceito desmoronaria sob seu próprio peso. Cafu fechou seu jornal, colocou-o no assento ao lado, olhou para a oficial Mendes com os mesmos olhos calmos e firmes. Oficial, antes de irmos a qualquer lugar, gostaria de fazer uma pergunta. Senhor, o senhor precisa. A senhora sabe o que é a Fundação Cafu? A pergunta veio do nada. A oficial Mendes piscou, desconcertada. Senhor, a Fundação Cafu? Não, senhor, eu não. Cafu sorriu, apenas levemente. É uma organização que ajuda jovens de comunidades carentes, principalmente favelas, a terem acesso à educação e esportes. Também financia programas sociais em parceria com empresas, incluindo companhias aéreas. A expressão de Mariana mostrou confusão. Beatriz parecia irritada. A oficial Mendes parecia perdida. Senhor, não entendo o que isso tem a ver. Tem tudo a ver, disse Cafu, a voz firme, mas sem perder a calma. Ele alcançou sua mochila, finalmente. O momento que todos esperavam. Oficial Mendes. Acho que houve um mal-entendido. Ele abriu a mochila com a mesma precisão que usava para cruzar uma bola no campo. Dentro, organizados em pastas impecáveis, havia documentos, relatórios de projetos, contratos de patrocínio e algo mais. Um porta-cartões de visita. Cafu retirou um único cartão e o entregou à oficial Mendes. Ela o leu, e sua expressão mudou instantaneamente. O sangue sumiu de seu rosto. Comandante Almeida chamou ela, a voz agora trêmula. Comandante, acho que o senhor precisa ver isso. O comandante Almeida se aproximou e pegou o cartão. Sua expressão passou de confusão para reconhecimento, e então para algo próximo ao pavor. Senhora, disse ele a Beatriz. Acho que precisamos chamar o gerente regional. O que está no cartão? Perguntou Beatriz, a voz quase um sussurro. O comandante Almeida o entregou a ela. Beatriz leu. Suas mãos começaram a tremer. O cartão era simples, branco, elegante, profissional. Dizia: Marcos Evangelista de Moraes, Cafu, presidente da Fundação Cafu. O silêncio na cabine era ensurdecedor. Mariana encarava o cartão, os olhos arregalados. Diego recuou lentamente. O rádio de Beatriz escorregou de seus dedos trêmulos. A transmissão ao vivo de Gabriel atingiu 100 espectadores, mas ela havia parado de narrar. Estava apenas observando. Observando o momento em que a suposição encontrou a realidade. Observando o momento em que o preconceito encontrou a consequência. Cafu se levantou lentamente, calmamente. Ele ajustou a camisa polo, olhou para a equipe reunida. Agora, disse ele em voz baixa, acho que precisamos ter uma conversa. 5 minutos até a decolagem, anunciou o interfone. Mas ninguém estava pensando na decolagem.
Estavam pensando no que acontece quando você assume o pior sobre a pessoa que detém o futuro de sua empresa em suas mãos. Cafu não era apenas um passageiro. Ele era o homem que decidia se a companhia aérea, que dependia de sua fundação para projetos de responsabilidade social e patrocínios, teria um futuro. A reunião que ele participaria naquela tarde não era qualquer reunião. Era uma decisão sobre a continuidade de parcerias milionárias. Uma decisão que determinaria se a companhia aérea manteria seu contrato com a Fundação Cafu, um dos maiores apoiadores de suas iniciativas de imagem pública. E Cafu era a voz principal nessa decisão. A cabine permaneceu em silêncio enquanto Cafu se sentava novamente, reabrindo seu jornal como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. Mariana, Diego e Beatriz estavam paralisados, cientes de que haviam cruzado uma linha da qual não havia retorno. Gabriel, ainda transmitindo, agora com 150 espectadores, sussurrou para seu público: Gente, esse cara é o Cafu de verdade, e eles acabaram de cometer o maior erro da vida deles. Os comentários explodiram, hashtags como Justiça para Cafu e Preconceito no ar dominando as redes sociais. A oficial Mendes chamou reforços de segurança, não para Cafu, mas para garantir que a situação não escalasse ainda mais. O comandante Almeida se aproximou cuidadosamente. Senhor Cafu, com sua permissão, gostaria de realizar uma reunião de emergência com a tripulação assim que decolarmos. Cafu ergueu os olhos do jornal. Comandante, acho que é uma excelente ideia. Mariana foi escoltada para fora da aeronave por seguranças. A mesma mulher que exigira que Cafu provasse seu direito de estar ali agora sendo removida de seu próprio ambiente de trabalho. A ironia não passou despercebida, especialmente para os 200 espectadores assistindo ao vivo. Os motores começaram a roncar. O voo 7 Bravo estava finalmente pronto para decolar. Mas a verdadeira jornada estava apenas começando. Cafu, sentado na poltrona 2A, lia seu jornal como se não tivesse acabado de virar o jogo. Como se não tivesse exposto um sistema de preconceitos arraigados, como se 300 pessoas não estivessem acompanhando cada movimento seu através da transmissão de Gabriel. O que ninguém sabia, mas logo descobriria, era que Cafu não estava apenas ali como passageiro. Ele estava ali como um símbolo, um homem que transformara sua história de origem humilde em uma força de mudança social, e que agora usaria essa mesma força para confrontar o preconceito de frente, não com raiva, mas com a precisão de um capitão que sabe exatamente como vencer uma partida. O voo 7 Bravo aterrissou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com a suavidade de um passe perfeito, mas a turbulência que havia começado na cabine da classe executiva ainda reverberava não apenas entre os passageiros, mas em todo o Brasil. Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira, desceu da aeronave com a mesma calma que exibira durante o confronto com a comissária Mariana, sua mochila de couro surrada pendurada no ombro, o jornal O Globo Esporte dobrado sob o braço. Ele não era mais apenas o passageiro questionado por sua presença na classe executiva. Ele era agora o epicentro de um movimento que ganhava força nas redes sociais, nas redações de jornais e nas conversas nas ruas de São Paulo a Salvador. A transmissão ao vivo de Gabriel, a jovem da poltrona 1B, havia alcançado 2 milhão de espectadores ao fim do voo, e o hashtag Justiça para Cafu não era apenas uma tendência passageira, era um grito por mudança em um país onde as cicatrizes do preconceito de classe e raça ainda marcavam profundamente a sociedade. Mas Cafu não estava ali para alimentar a indignação ou buscar vingança. Ele estava ali para transformar um momento de humilhação pessoal em uma reforma que pudesse ecoar além das portas de um avião, além das fronteiras de uma companhia aérea e alcançar as raízes de uma cultura que, apesar de sua diversidade, ainda lutava para praticar a igualdade. Enquanto os passageiros desembarcavam, Cafu caminhou pelo terminal com passos firmes, ignorando os olhares curiosos e os sussurros de reconhecimento. Ele não parou para posar para fotos ou responder aos pedidos de selfies de alguns fãs que o identificaram. Sua mente estava focada em algo maior. A reunião que ele havia convocado com a diretoria da companhia aérea, marcada para aquela mesma tarde em um escritório no centro de São Paulo. A Fundação Cafu, que ele presidia, não era apenas uma organização filantrópica. Era uma força poderosa no Brasil, financiando projetos educacionais e esportivos para jovens de favelas e, mais importante, um parceiro estratégico da companhia aérea em iniciativas de responsabilidade social. O contrato de patrocínio entre a fundação e a companhia valia milhões de reais, e a influência de Cafu no conselho da fundação dava a ele um peso que poucos poderiam imaginar quando Mariana o confrontou na cabine.
Ele sabia que o incidente no voo não era apenas uma falha individual, era o reflexo de uma cultura corporativa que permitia que preconceitos florescessem sob a fachada de protocolos. E ele estava determinado a usar sua posição para desmantelar essa cultura, não com punições impulsivas, mas com mudanças estruturais que fizessem diferença para milhões de brasileiros. No escritório da companhia aérea, uma sala de conferências com paredes de vidro e vista para o skyline de São Paulo, Cafu foi recebido por um grupo de executivos visivelmente nervosos. O diretor-geral, Sr. Roberto Lima, um homem de meia-idade com um terno impecável, tentou abrir a reunião com um pedido de desculpas ensaiado. Senhor, Cafu, em nome da nossa companhia, quero expressar nosso profundo arrependimento pelo ocorrido. Garantimos que... Cafu ergueu a mão, interrompendo-o com a mesma autoridade silenciosa que usava para liderar a defesa brasileira em campo. Sr. Lima, não vim aqui por desculpas. Vim para garantir que isso nunca mais aconteça. Não comigo, não com qualquer outro passageiro, seja ele de favela ou de cobertura. A sala ficou em silêncio, os executivos trocando olhares inquietos. Cafu colocou sua mochila sobre a mesa de mogno, abriu-a e retirou um tablet, o mesmo que carregava seus planos para transformar comunidades através do esporte. Ele ativou a tela, e um documento apareceu, intitulado Plano de Reforma contra Preconceito e Discriminação. O que aconteceu no voo 7 Bravo começou ele. Não foi apenas um erro de uma comissária. Foi o resultado de uma falha sistêmica na forma como sua companhia treina, supervisiona e responsabiliza seus funcionários. E isso termina hoje. Cafu começou a apresentar seu plano, sua voz firme, mas carregada de uma paixão que lembrava seus discursos motivacionais antes de finais de Copa do Mundo. Ele propôs um programa de treinamento obrigatório em igualdade e respeito à diversidade, não apenas para comissários de bordo, mas para todos os funcionários, do pessoal de check-in aos executivos na sala. Não é suficiente dizer que vocês são uma companhia inclusiva, disse ele, apontando para o tablet. Vocês precisam provar isso com ações. Cada funcionário deve passar por 20 horas de treinamento intensivo sobre preconceito de classe, raça e gênero. Esse treinamento será desenvolvido em parceria com organizações da sociedade civil, como o Movimento Negro Unificado e a Rede de Favelas, para garantir que ele reflita as realidades do Brasil. Ele pausou, deixando as palavras ecoarem. E não será opcional. Quem não completar o treinamento dentro de 60 dias será desligado, sem exceções. Os executivos anotavam furiosamente, cientes de que a Fundação Cafu, como parceira, tinha o poder de exigir tais medidas como condição para manter o contrato de patrocínio. Mas Cafu não parou por aí. Ele apresentou uma segunda proposta: a criação de um sistema de monitoramento em tempo real para incidentes de discriminação. Cada interação com clientes em aeroportos ou a bordo deve ser registrada, explicou ele. Câmeras de segurança já existem. Vamos usar a tecnologia para analisar essas interações com inteligência artificial, identificando padrões de comportamento discriminatório em 24 horas. Um comitê humano, incluindo representantes de comunidades marginalizadas, revisará os casos em 48 horas, e medidas corretivas serão tomadas em 72 horas. Ele olhou diretamente para o Sr. Lima. Isso não é sobre punir pessoas. É sobre mudar comportamentos antes que eles destruam a confiança dos clientes e a reputação da companhia. A sala permanecia em silêncio, mas o peso das palavras de Cafu era palpável. Ele não estava falando como vítima do incidente. Ele falava como um líder que entendia o poder de usar uma crise para criar mudança. A terceira parte de seu plano era ainda mais ousada. Um canal de feedback anônimo para passageiros, que iria diretamente para o conselho executivo. Os clientes precisam saber que suas vozes são ouvidas, disse Cafu. Não quero que as reclamações sejam filtradas por gerentes intermediários ou enterradas em relatórios. Qualquer passageiro que se sinta desrespeitado por causa de sua raça, classe ou qualquer outra característica deve ter um canal direto para chegar até vocês. E essas reclamações serão vinculadas ao desempenho dos executivos. Se os números de incidentes não caírem, os bônus de vocês não serão pagos. Um murmúrio percorreu a sala, mas ninguém ousou contestar. Cafu não estava apenas propondo mudanças internas. Ele estava redefinindo a responsabilidade corporativa em uma indústria que, por muito tempo, ignorara as queixas de discriminação como casos isolados. Enquanto apresentava seu plano, Cafu compartilhou algo que poucos na sala esperavam: sua própria história. Ele se levantou, caminhou até a janela com vista para a cidade e começou a falar, a voz agora mais suave, mais carregada de emoção. Eu cresci no Jardim Irene,
Uma favela em São Paulo onde a maioria das pessoas nunca sonhou em subir em um avião, quanto mais na classe executiva. Eu sei o que é ser olhado como se você não pertencesse, como se seu lugar fosse sempre no fundo, nunca na frente. Mas também sei o que é ter uma chance, uma oportunidade de provar que o valor de uma pessoa não está na cor da pele ou no saldo bancário. Ele se virou para os executivos, os olhos brilhando com a mesma determinação que o levou a levantar a taça da Copa do Mundo. O que aconteceu no voo foi pessoal para mim, mas não é só sobre mim. É sobre cada jovem de favela que sonha em viajar, cada trabalhador que economiza para comprar uma passagem, cada brasileiro que merece ser tratado com dignidade, não importa de onde venha. A sala irrompeu em aplausos espontâneos, mas Cafu ergueu a mão novamente, pedindo silêncio. Não quero aplausos. Quero compromisso. A Fundação Cafu vai financiar a implementação inicial desses programas, mas só se vocês se comprometerem a torná-los permanentes. Ele voltou ao tablet e exibiu um contrato revisado de patrocínio, com cláusulas que vinculavam a continuidade do apoio da Fundação ao cumprimento das metas de redução de discriminação. Se os incidentes não caírem 50% em 6 meses, a Fundação reavaliará sua parceria. E isso não é uma ameaça. É uma promessa de que não vamos apoiar uma empresa que não respeita o povo brasileiro. O Sr. Lima engoliu em seco, mas assentiu. Ele sabia que a companhia não podia se dar ao luxo de perder o apoio da Fundação Cafu, não apenas pelo dinheiro, mas pela credibilidade que ela trazia em um mercado cada vez mais atento às questões sociais. Enquanto a reunião terminava, Cafu fez algo inesperado. Ele pediu que Mariana, a comissária que o confrontara, fosse chamada. Ela havia sido suspensa após o incidente, mas Cafu insistiu que ela estivesse presente. Quando Mariana entrou, visivelmente abalada, ele a olhou nos olhos, sem raiva, mas com uma firmeza que a fez baixar o olhar. Mariana, o que você fez no voo não foi só um erro, foi o reflexo de algo que você aprendeu, algo que esta companhia permitiu que você acreditasse, que algumas pessoas valem menos por causa de onde vêm ou como parecem. Mas eu acredito que as pessoas podem mudar. Ele entregou a ela um folheto da Fundação Cafu, descrevendo um programa de voluntariado em comunidades carentes. Se você quer continuar na indústria aérea, sugiro que comece aqui. Passe um mês trabalhando com os jovens que você julgou. Aprenda com eles. Só então você vai entender por que o que você fez foi tão errado. Mariana, com lágrimas nos olhos, pegou o folheto e assentiu, incapaz de falar. Era um momento de redenção, não de punição, e todos na sala sentiram o peso disso. Nos dias seguintes, o impacto do plano de Cafu começou a se espalhar. A companhia aérea anunciou publicamente a adoção de seu programa de reformas, com um comunicado assinado pelo Sr. Lima e endossado pela Fundação Cafu. A imprensa brasileira cobriu a história extensivamente, com manchetes como Cafu transforma a humilhação em revolução no céu e o capitão que enfrentou o preconceito. A transmissão ao vivo de Gabriel foi usada como evidência em audiências públicas no Congresso Nacional, onde deputados discutiram novas leis para combater a discriminação no transporte aéreo. A Fundação Cafu, em parceria com ONGs, lançou uma campanha nacional chamada Respeito a Bordo, incentivando passageiros a denunciarem casos de preconceito e oferecendo apoio jurídico para aqueles que se sentissem desrespeitados. Em um mês, 500 denúncias foram registradas. Mas mais importante, a companhia aérea respondeu a cada uma delas com investigações transparentes e ações corretivas, algo inédito na história da aviação brasileira. O impacto não se limitou à companhia aérea. Outras empresas do setor, temendo a pressão pública e inspiradas pela liderança de Cafu, começaram a adotar medidas semelhantes. A TAM anunciou um programa de treinamento em diversidade, enquanto a GOL criou um comitê de monitoramento de discriminação. Até mesmo o governo federal, pressionado pela opinião pública, revisou as regulamentações da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, tornando o treinamento anti-preconceito obrigatório para todas as companhias aéreas operando no Brasil. 6 meses após o incidente, as queixas de discriminação na aviação brasileira caíram 60% e as pontuações de satisfação do cliente subiram 25% em média. A Fundação Cafu, agora vista como um modelo de ativismo corporativo, expandiu seus programas, alcançando mais 10 jovens em favelas com bolsas de estudo e acesso a academias de futebol. Cafu, no entanto, não buscou os holofotes. Ele recusou entrevistas na Globo e pedidos de aparições em programas como o Fantástico. Em vez disso, ele voltou ao trabalho, visitando comunidades,
inaugurando quadras esportivas e conversando com jovens sobre a importância de acreditar em si mesmos, independentemente do que o mundo pense deles. Um dia, enquanto caminhava por uma favela em Salvador, ele foi abordado por um adolescente que segurava um celular, mostrando a transmissão ao vivo de Gabriel, agora com 15 milhões de visualizações. Seu Cafu, o senhor mudou tudo, disse o garoto, os olhos brilhando. Cafu sorriu, bagunçou o cabelo do menino e respondeu: Não, meu jovem, nós mudamos tudo. Quando a gente se junta, ninguém segura o Brasil. A história do voo 7 Bravo tornou-se mais do que um incidente viral. Ela se transformou em um marco na luta contra o preconceito, um lembrete de que a verdadeira liderança não está em punir, mas em transformar. Cada funcionário de companhia aérea treinado desde então aprendeu sobre o caso de Cafu. Cada protocolo de atendimento foi revisado com base em suas reformas e cada passageiro que embarcou em um voo no Brasil sabia que tinha o poder de exigir respeito. Cafu provou que a mudança institucional não requer protestos nas ruas ou batalhas judiciais demoradas. Às vezes, tudo o que é preciso é a pessoa certa, no assento certo, fazendo a escolha certa, uma escolha que, como um gol de placa, muda o jogo para sempre.